Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, glória a Deus por isso. Vencemos a semana e vamos finalizar com chave de ouro essa semana abençoada, cheia da presença do Senhor, com mais um momento com Jesus, né? Estudando o livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos 33. Bom dia, Gabriel! Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua sexta-feira. E vamos estudar o livro de Salmos. Para quem tem acompanhado a gente por aqui, toda semana, de segunda a sexta, nós temos estudado às 7h14 um pouquinho da palavra do Senhor. Temos não só estudado, mas como também orado, né? Temos tido momentos com Jesus aqui e tem sido muito bom para mim. Espero que esteja abençoando a sua vida também, tá? Antes de começar esse momento, nós vamos orar, entregando esse momento nas mãos do Senhor, né? Ele está na frente de tudo e Ele vai nos conduzir e nos levar a ter uma reflexão, né? Do que o Senhor tem para falar com a gente hoje, né? E eu tenho certeza que Ele tem algo para falar com a gente, sim. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, que se renova todas as manhãs. Algo que a gente viu ontem, mês passado, ano passado, ganha um poder completamente novo quando a gente estuda hoje, porque existe algo para que o Senhor fale conosco hoje. E nós, com o coração aberto, papai, clamamos, fale conosco nessa manhã. Fale conosco nessa sexta-feira. Que a Tua palavra se renove, Senhor, que ela encontre o nosso coração. Nós estamos abertos para o Teu ensinamento, estamos abertos para a Tua correção, estamos abertos, papai, para aquilo que o Senhor deseja falar com cada um nessa manhã. Por isso, quebre os corações duros, quebre os corações rígidos e fale, Senhor Jesus. Fale no nosso íntimo, papai, aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigada por essa noite de sono, muito obrigada por esse tempo de descanso, muito obrigada por essa semana de vitória. Nós agradecemos ao Senhor, papai, e clamamos para que o Senhor derrame mais e mais e mais e nos surpreenda com a Tua graça, nos surpreenda com o Teu amor, com os Teus milagres criativos, no nome de Jesus. Amém, amém. A palavra do Senhor, a gente precisa sempre estudá-la fazendo vínculos com versículos, com capítulos anteriores. E como a gente está numa sequência de estudo, a gente está seguindo uma sequência que é muito bom, a gente percebe, ontem com o estudo do Zé, nós terminamos o capítulo 32 com alegria, né? O último versículo do capítulo 32, ele é um chamado à adoração. Ele é um chamado a regozijar-se no Senhor. Por quê? Porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Então, por termos a salvação, por termos os nossos pecados perdoados, nós temos muitos motivos para adorar, para exaltar o Senhor. E o versículo termina assim, o capítulo termina assim. E nessa mesma alegria contagiante pelo milagre do perdão, pelo milagre da salvação, o salmista nos chama a continuar alegrando no Senhor. E aí eu quero ler para vocês aqui 3 versículos, que são os 3 primeiros versículos, que é essa chamada à adoração, essa chamada a exultar e alegrar-se no Senhor. E aí eu vou ler na NVI, tá? Vai dizer assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Então, o que a palavra do Senhor está falando pra gente? Está falando que para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que são retos, fica bem louvar ao Senhor. Bom dia, mãe! Deus abençoe! Essa palavra é para você nessa manhã, tá? A palavra do Senhor está nos dizendo sobre adoração, sobre adorar ao Senhor em todo o tempo. Então fica bem quando as pessoas olham para a gente e se elas verem um coração que reclama, um coração que murmura, não cabe bem para a gente. Mas ao contrário, se elas veem um coração que louva, fica bem, foi feito para nós a adoração. Então, se você tem um semblante turbado, um semblante entristecido, um semblante de derrota, não cabe com o justo, não combina com o justo, não dá match com o justo. O que dá match com o justo, o que cai bem para o nosso rosto, é engrandecer o nome do Senhor em todo o tempo. E aí no versículo 2 vai dizer assim: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. É a primeira vez nos Salmos em que o salmista está falando
falando sobre instrumentos musicais. Até então, eles não tinham comentado nem mencionado nenhum tipo de instrumento musical. E aí aqui é a primeira vez que aparece um convite do Senhor para que a gente louve também com instrumentos musicais. Cantem-lhe uma nova canção. Quando fala de nova canção, tá falando de composições, tá falando da gente ir pro nosso quarto, pro nosso secreto e escrever canções para o Senhor, ter novas canções gerando dentro de nós. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. E isso é muito interessante, porque ele está falando para que a gente toque com habilidade. Em outra versão dizer assim, toquem bem. Não é para tocar mal, é para tocar bem. Isso me faz pensar o quanto o Senhor merece sempre o melhor louvor. A gente não tem que dar para o Senhor o que sobra. Ah, eu não sei tocar, não tem ninguém para fazer, eu vou lá e faço. A gente pode até começar assim, mas a gente tem que perseguir e persistir em aperfeiçoar qualquer habilidade que o Senhor tenha colocado dentro de nós. Então, o chamado do Senhor é para que a gente toque bem, não é para tocar de qualquer jeito. Isso vale para todas as coisas. Tudo que você for oferecer para o Senhor, você tem que oferecer o melhor adoração, a melhor entrega. Então, é o melhor cântico. Então, a gente tem que buscar se aperfeiçoar nas habilidades que o Senhor tem nos dado, né? Então, fica a dica aí para todos aqueles que às vezes estão acomodados. Isso vale para tudo. Isso vale para aqueles que têm dons artísticos, né? Vale para aqueles que tem dons de evangelista. A gente tem que estudar a palavra, a gente tem que buscar se aperfeiçoar com cursos, qualquer maneira, com a sua leitura, com estudos que você participe, mas a gente tem que tocar bem e fazer as coisas bem para o Senhor. Não é o que sobra que a gente tem que dar para Ele, né? A gente tem que dar tudo para Ele. Bom dia, Iraci, Deus abençoe a sua sexta. Então, vocês vão perceber nesses 3 primeiros versículos que existem alguns verbos no imperativo. E eu gosto porque os verbos no imperativo são ordens. Então o Senhor não está te convidando, Ele está te ordenando. Ele está falando, e eu destaquei quais são os verbos, quais são as ordens que Ele nos dá. E as ordens são regozijai-vos, ou seja, é para vocês se alegrarem. É uma ordem do Senhor, alegrem-se. A outra ordem é louvem, a outra ordem é cantem, a outra ordem é toquem. Então o Senhor está nos chamando. Levanta, povo de Deus, levanta aqueles que são justos, porque fica bem no rosto de vocês adorar o Senhor, fica bem no rosto de vocês cantar e exaltar o Senhor com alegria. Então é um chamado de como esse começo como a gente deve adorar o Senhor, com alegria, como a gente deve fazer, com qualidade, como a gente deve fazer, criando, né? Então fica a dica para você aí. Às vezes a gente tá tão acostumado e tá tão no automático que a gente canta algumas canções, mas aquilo não tá saindo do nosso coração. E o Senhor sabe disso. A gente tá cantando, mas tá com outras coisas na cabeça. Mas o chamado do Senhor para nós é para fazer isso de forma genuína, de forma entregue ao Senhor. E aí, continuando a leitura do capítulo, o versículo 4 vai dizer assim: por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, a palavra faz um convite para você adorar e dá a justificativa por que você deve adorar. Nós devemos adorar o Senhor, porque tudo que tem aqui é verdade. Nós devemos adorar o Senhor porque Ele é real. Nós devemos adorar o Senhor porque Ele é fiel. Nós devemos adorar ao Senhor porque Ele é justo e ama a retidão. Nós devemos adorar ao Senhor porque a terra está completamente cheia da bondade dele. Então aqui, em 2 versículos, a gente recebe uma dose de ânimo e de motivos que a gente tem para adorar ao Senhor. Ele é fiel e a terra está cheia da sua bondade. E aí ele começa falando, esse salmista, sobre a grandeza do Senhor, sobre o poderio dele. Mediante a palavra do Senhor, versículo 6, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então a palavra está nos revelando que foi diante do falar que Deus fez todas as coisas. E a gente sabe disso, né? O quanto Deus fala, o quanto Deus faz através da sua palavra. E o salmista reconhece isso. Reconhece que os céus e tudo que existe na terra foram feitos de acordo com a palavra, com o soprar, com o sussurro. E por aí a gente consegue ter uma leve percepção do quanto Deus é poderoso. Porque com a palavra, às vezes, a gente alcança o coração de uma pessoa, né?
tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas com a palavra do Pai, ele cria essa mãozinha aqui tão perfeitinha. Ele cria esse ouvido que escuta com tanta perfeição. Com o sopro do Senhor, com o sussurro do Senhor, ele faz todas as coisas. E aí, o que mais ele faz? Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas, ele faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Eu não sei se a gente tem consciência do que essa palavra significa, porque ele falou e tudo surgiu. Ele falou e tudo surgiu. Isso é muito forte, porque a gente entende que por muitas vezes nossa confiança está firmada em coisas palpáveis, né? Mas quando a gente passa a aprender a confiar numa palavra ou algo que não parece tão palpável, parece um motivo. Será que eu tenho realmente motivos para confiar no Senhor? E a gente está aprendendo com isso que se Deus faz o mundo e todas as coisas com a sua palavra, ele também tem o poder de concretizar as promessas que um dia ele prometeu para você através dessa palavra que ele falou, através de algo que você recebeu um dia, que você escutou um dia. As palavras do Senhor se cumprem, porque ele falou, haja luz e houve luz, a palavra se cumpriu. E a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, a promessa que ele liberou um dia sobre a sua vida, ela tem o poder de se cumprir. Eu sei que não parece ser tão palpável assim. Eu sei que traz motivos pra gente, às vezes, duvidar, porque não é palpável. É diferente quando eu vejo um exame que diz algo, é diferente quando eu vejo a minha conta bancária que diz algo, do que ter só uma palavra. E eu quero me corrigir, porque não é só uma palavra. Essa palavra é mais do que aquilo que você tem de tão palpável. É muito forte, é muito poderosa. E aí, continuando aqui, a gente vai ver no versículo 10. Vai dizer assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então esse Deus que tem o poder de fazer com que a promessa na sua vida se cumpra apenas com o sussurro dos seus lábios, é o Deus que desfaz os planos das nações. E desfaz o seu plano, o meu plano, aquilo que não é o plano dele, ele tem a capacidade de desfazer. Ele frustra os planos dos povos, ele frustra os meus planos e os seus planos, se esses planos não estiverem alinhados com a vontade dele. Esse Deus que faz tudo com a palavra, ele faz com que os planos dele permaneçam para sempre. E é por isso que é tão importante a gente clamar e pedir ao Senhor para que os nossos planos estejam alinhados aos planos dele, para que os nossos planos não sejam frustrados, porque são os planos do Senhor que permanecem sobre a nossa vida, são os propósitos do coração dele e o que está no coração dele. À medida que a gente se aproxima dele, a gente consegue ter uma percepção do que está no coração do Senhor. Então são os planos do coração do Senhor que vão permanecer. Então busque entender os planos do coração do Senhor para a sua vida. E aí no versículo 12 vai dizer assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Isso vale para a nação, isso vale para a família, isso vale para a igreja, e eu quero colocar aqui a família. Como é feliz a família que tem o Senhor como Deus, o povo que escolheu ele. Eu pertenço ao Senhor. Bom dia, abençoado que entrou aí. Deus abençoe a sua vida. Então o Senhor está dizendo que se você tem como escolha o Senhor, se você tem como escolha adorar e pertencer a Ele, eu escolho te pertencer, Senhor. Você é bendito, você é bem-aventurado, você será feliz, mesmo que as situações forem adversas, mesmo em situações difíceis, você será feliz, porque você escolheu pertencer ao Senhor, e o Senhor te dá o escape, e o Senhor te traz a paz para os momentos de dificuldade, o Senhor te traz alegria nos momentos de dor, e nós por isso somos felizes. Por quê? Porque pertencemos ao Senhor. E aí no versículo 13 vai dizer assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem.
Eu quero falar para vocês que se ele é tão poderoso e ele olha por cima, e é isso que a gente precisa aprender, a ver as situações, as circunstâncias por cima, porque por cima a gente tem uma percepção mais ampla do que quando a gente tá no mesmo nível da situação. De cima a gente consegue perceber, é por isso que eu tô passando por isso, porque daqui a pouco vou ter aquela estrada ali para trilhar. E o Senhor nos convida, porque como filhos que somos dele, se ele olha a humanidade por cima, ele te chama como filho a olhar as circunstâncias por cima. Então ele nos olha e vê toda a humanidade de cima das coisas. E ele é aquele poderoso que forma o coração, forma o nosso coração e conhece tudo que a gente faz. Ele criou seu coração e sabe a sua origem, sabe os seus pensamentos, sabe aquilo que é um gatilho para você errar. Ele conhece a sutileza dos nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração e ele revela aqui, nesses 3 versículos, o poderio dele e a grandeza dele. Gente, é essa pessoa aqui que nós estamos falando, esse ser sobrenatural, esse ser fantástico que nós escolhemos pertencer a ele. E aí ele continua dizendo: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Como o salmista reconhece a grandeza de Deus, ele sabe que as nossas vitórias, ele está dando um recado para você, as suas vitórias, elas não serão firmadas nas suas conquistas, elas não serão firmadas naquilo que você confia. Eu confio, poxa, eu tenho esse dinheiro aqui para abrir o meu negócio, não tem como as coisas darem errado nesse momento. Não confie nisso, porque não é isso que vai trazer a convicção, vai trazer a certeza de sucesso para sua vida. E às vezes a gente está afirmando em coisas erradas, né? E ele está falando aqui, nenhum rei vai se salvar pelo tamanho do seu exército. Então não vai ser o tamanho de um exército. Não serão os cavalos, os cavaleiros que salvarão uma nação. Nenhum guerreiro, continuando aqui, escapa por sua grande força. Não, mas eu sou forte, eu sou poderoso, eu não tenho como, eu venço qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer briga. Não vai ser a força de um guerreiro que vai tirar o guerreiro de uma situação difícil. O cavalo, porque lá naquela época eles tinham, eu já falei isso com você, eles viam nos exércitos, né, nos cavalos, nos cavaleiros, a força da guerra. Então, quantos cavalos você tem? Quantos homens você tem? Essa era a forma de medir o sucesso, a chance de sucesso de um exército. E ele fala, o cavalo é vã esperança de vitória. Então não adianta ter um cavalo, que não vai ser a chance de vocês terem a vitória simplesmente tendo um cavalo. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Então sabe tudo aquilo que a gente confia e fala, não tem como, vai dar certo se eu tiver com isso. Nada disso será capaz de trazer sucesso pra gente. Isso não é capaz de nos salvar. Por quê? Porque no versículo 18 diz assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Então que a sua esperança esteja firmada no amor do Senhor, que a sua esperança esteja firmada no cuidado que Ele tem com a gente o tempo todo. Por quê? Porque o Senhor protege aqueles que temem ao Senhor. O Senhor nos protege, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos guiados pelo Senhor, Ele nos livra de todo mal. Então Ele protege aqueles que temem ao Senhor. Tema ao Senhor, tenha um coração temente ao Senhor e firme a sua esperança nesse amor grandioso que Ele tem por nós. No versículo 19 vai dizer assim, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então o salmista está reconhecendo aqui que a esperança dele não está no cavalo, não está na força dele. A esperança, minha esperança está no Senhor. A minha esperança está na tua bondade, na confiança de que o Senhor tem o auxílio, na confiança de que o Senhor protege a minha casa. E ele vai continuar dizendo, já estou caminhando para o final, nele se alegra o nosso coração. Então o capítulo começou clamando e te chamando para regozijar, para louvar, para alegrar, para adorar, para cantar, para compor. O capítulo começou dessa maneira. E o capítulo vai finalizar dizendo, alegrem-se no Senhor. O tempo inteiro a gente vê a Bíblia falando de alegria. E por que é tão importante a gente ter alegria? Porque a alegria do Senhor parece clichê, mas não é. É a nossa força. Porque quando a gente se alegra no Senhor, a gente se sente fortalecido. Então, ao invés de me entristecer com alguns problemas da vida, eu me alegro nele, porque eu fico forte à medida que eu me alegro nele. E, novamente, nós estamos aprendendo aqui. Nele se alegra o nosso coração. Por que a gente se alegra? Porque eu confio no seu santo nome.
Então eu não tenho motivos para me alegrar, eu não tenho motivos para ficar com o rosto feliz, eu não tenho motivos para sentir paz, mas eu sinto, mas eu tenho. Por quê? Porque a minha confiança não está em coisas perecíveis, a minha confiança não está em coisas palpáveis, a minha confiança está no Senhor. Então se alguém me disse algo que me trouxe desesperança, eu não preciso me desesperar, eu preciso confiar, porque quem diz para mim e me traz esperança é o Senhor. E o Senhor está me dizendo que eu preciso confiar nele, que eu preciso me alegrar nele, porque ele é a minha esperança. Então confie nas coisas certas, confie na pessoa certa, e essa pessoa é o Senhor. E aí ele termina dizendo: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então é uma troca. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, derrame sobre nós todo o teu amor. Eu quero ser uma vítima do teu amor. Por quê? Porque você tem a minha esperança, você tem a minha confiança. Então é uma troca. À medida que você confia no Senhor, à medida que você espera apenas nele, somente nele, ele vem e derrama o seu amor sobre você, derrama o seu amor sobre nós. Que convite maravilhoso, né? Por que a gente se recusaria a ser uma vítima desse amor do Senhor? E ele pede em troca a sua confiança. Você é capaz de confiar no Senhor? E parar de querer fazer as coisas do seu jeito? E parar de confiar nas coisas erradas? Esse é o convite que o Senhor tem para você. Um convite para confiar na fidelidade dele. Confiar que ele é um Deus que olha as coisas de cima e sabe exatamente o que está fazendo. Confiar nessa grandeza dele. E parar de confiar naquilo que não deu certo até agora. O convite do Senhor também é para que você aprenda o adorar. Aprenda a adorá-lo em toda circunstância. Cante louvores, regozije-se, é uma ordem, tá tudo no imperativo, são verbos no imperativo. Então o Senhor está te convidando fortemente a ter esse estilo de vida, porque à medida que a gente adora, que a gente busca, que a gente se regozija, que a gente louva, que a gente se alegra no Senhor, o nosso coração que antes entrou sem esperança, ele sai completamente transformado. E é isso que o Senhor tem a capacidade de fazer. Já parou para perceber quantos homens e mulheres de Deus conseguem manter-se num lugar de paz e tranquilidade, mesmo em meio às muitas dificuldades? Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles estão firmados, com os pés firmes no Senhor. E o Senhor é aquele que nos traz a esperança. Ele faz, às vezes, tampa os nossos olhos, para que os nossos olhos não vejam as circunstâncias, para que a gente consiga ver um pouco mais adiante. Um pouco mais adiante. E é isso que ele quer fazer. Ele quer te dar óculos espirituais, para que você não veja o que você está vivendo agora, mas para que você veja onde você precisa firmar os seus pés. Bom dia, Lucas. Onde você precisa firmar os seus pés? Então, a minha circunstância me diz coisas que não me trazem esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza, né? E essa palavra foi para mim hoje. Eu precisava dessa palavra. E por isso que, como é bom a gente ler a palavra do Senhor. Como é bom, porque ela nos renova. A gente dorme sem esperança e acorda com esperança, porque a palavra do Senhor nos renova. Então, à medida em que eu falo para vocês, o Senhor também ministra no meu coração. Eu posso não ter motivos para me alegrar, mas o Senhor me traz motivos para me alegrar. O Senhor me traz motivos para confiar nele. Então, que essa palavra possa encontrar o seu coração nessa manhã. Confie apenas no Senhor. Não confie na força do seu braço. Não confie nas notícias que chegam. Não confie. Confie apenas no Senhor. Porque à medida em que você confia, nós somos mãe, você também, guerreira. Nós somos vítimas desse amor do Senhor. Glória a Deus por isso, né? E eu quero finalizar orando, clamando ao Senhor pela sua vida e declarando essa força do Senhor sobre você. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que se renova todas as manhãs. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigada, meu Pai, eu amo a tua palavra, eu amo te ouvir, eu amo te sentir. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso rochedo. Nós te adoramos, o Senhor tem nosso coração, o Senhor tem a nossa confiança. A nossa confiança não está em cavalos, não está em carros, não está em exércitos. A nossa confiança está no Senhor, Pai. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. O Senhor vê as coisas de uma perspectiva diferente. E não tem como eu não me entregar a esse amor. Não tem como eu não confiar nesse amor tão poderoso.
Eu confio em Ti, Senhor. O Senhor tem a nossa confiança. Nós entregamos ao Senhor o nosso coração e nós queremos, papai, aprender a Te louvar em toda e qualquer circunstância. Nos ensina, Senhor, a dar a Ti o melhor louvor, papai, em toda e qualquer circunstância. Corrija os nossos passos. Corrija, papai, as nossas palavras, a nossa maneira de pensar. Nos ensine, Senhor, a ser como Tu és, a ter o Teu coração que é tão lindo, que é tão belo, que é tão puro. Nos dê, Senhor, o Seu coração e nos leva, Senhor, para perto de Ti, onde nós sejamos capazes de enxergar as coisas de uma perspectiva mais ampla, como a Tua perspectiva. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua casa, nós amamos o Teu coração, Senhor. Nós amamos ser chamados de filhos, mesmo sem merecer. Nós amamos a Tua graça se renovando sobre nós todas as manhãs. Nós amamos o Senhor, papai. Venha e opera dentro de nós e trabalhe dentro de nós e nos faça todas as manhãs mais parecidos contigo. Nós chamamos, papai, Tu tens nosso coração, Tu tens nossa devoção, Tu tens a nossa confiança. Nos dê uma sexta-feira abençoada, nos dê uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de milagres, uma sexta-feira cheia da Tua presença. Nos dê uma sexta-feira abençoada, papai. Nosso dia é Seu, os nossos minutos, os nossos segundos são Teus, papai. Toma cada dia, cada fração do nosso tempo nas Tuas mãos e nos surpreenda, Senhor, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua grandeza, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu final de semana. Algumas pessoas terão feriado aí. Então Deus abençoe o tempo de descanso que você vai ter. Que o Senhor renove as suas forças. Renove as suas forças e alegre-se no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijos. Fiquem com Deus.